Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Winnie Wolters e hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre resenha, um tipo de texto que vocês já ouviram falar bastante também no ensino fundamental e médio, mas agora no ensino superior ganha um outro tipo de feição, ganham outras especificidades. Para nós iniciarmos então a nossa conversa, vamos ver os nossos objetivos para a aula de hoje. O primeiro é relembrar os conhecimentos básicos sobre resenha. É com base neles que a gente vai, então, passar a compreender melhor e aprender como funciona a resenha para o ensino superior. Depois, o nosso segundo objetivo é compreender as características e usos da resenha crítica, que é a que mais nos interessa, porque a resenha crítica é um objeto tanto de conhecimento, um veículo pelo qual vocês podem conhecer novas obras, como também se posicionar em relação a outros estudos na área, né? Saber se aquela obra pode ser ou não útil, aquele estudo vale para vocês se utilizarem para uma eventual pesquisa ou trabalho que vocês estejam realizando. E nosso terceiro objetivo é reconhecer o potencial da resenha enquanto descoberta e aprendizagem, porque nós subestimamos um pouco a questão da resenha como um meio de caminho para nós ampliarmos nosso conhecimento de mundo. Infelizmente, no ensino superior, a gente gostaria de ter mais tempo para aproveitar as leituras de todas as obras que nos são indicadas, mas, como o tempo é curto, a gente precisa fazer essa seleção. E as resenhas são um ótimo caminho para nós descobrirmos, então, qual texto nós vamos querer dar mais atenção ou não. Então, pessoal, para vocês retomarem um pouco, a resenha, ela é um tipo de texto que ela tem 3 eixos principais, tá? Primeiro, é a síntese do conteúdo, é aquele famoso resumo da obra. Eu acredito que no ensino fundamental e médio, vocês devem ter visto resenha, que a gente vai, né, tratar um pouquinho no próximo slide, de obras ficcionais, filmes, obras literárias, e aí tem aquela apresentação da obra para aquele espectador que não tenha visto, né, que não conheça. Então, o primeiro eixo da resenha é a síntese do conteúdo da obra que está sendo resenhada. A segunda, e aqui nós estamos pensando tanto nas resenhas fora da academia como dentro, mas tenham em mente aqui que agora os textos acadêmicos têm alguns conceitos que nós vamos precisar ficar mais atentos, que é a questão da descrição técnica. E o que isso significa? Se nós estamos analisando a resenha de um filme, a descrição técnica do filme pode trazer aspectos da questão da fotografia, da luz, de um livro, as composições do enredo, e de textos acadêmicos, como uma coletânea de artigos, ou mesmo estudos de revisão, estudos críticos que apresentam novas teorias. Essa descrição, ela conta muito para nós compreendermos tanto o argumento principal, que vai estar sendo reconfigurado pelo autor da resenha, com base na síntese do conteúdo, e observarmos as ponderações, que é o terceiro eixo da resenha, feitas pelo autor da resenha, que é a análise crítica, né? Essa questão da análise crítica, ela é o ponto de vista de quem está resenhando, o autor da resenha, sobre o objeto resenhado. E por isso é muito importante que nós conheçamos também quem está fazendo a resenha, porque para a pessoa, para nós nos guiarmos pela opinião de uma pessoa sobre uma determinada obra, é importante que essa pessoa tenha um conhecimento grande, tanto daquele tipo de obra que ela está resenhando, quanto das demais, ou do meio, que ela faça parte daquele interim e ela possa nos dar um posicionamento que tenha uma validade de fato. Então, se você quer saber o posicionamento sobre um filme, é muito comum nos jornais a gente ainda encontrar aquelas estrelas, né, mencionando se o filme tem 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela. Como eu vou saber se o posicionamento de quem deu 1 estrela é válido de fato para mim, sendo que a pessoa pode
só ter visto um filme daquele diretor ou daquele autor. É óbvio, se o jornal escolheu aquela pessoa para fazer a resenha, provavelmente é porque é uma pessoa de reconhecido saber na área. Ela tem tanto conhecimento de obras do mesmo diretor, quanto do cinema, e assim também para a questão das resenhas na academia. Se um autor se propõe a fazer uma resenha de uma obra na sua área de estudo, espera-se que, no mínimo, ele tenha uma vasta leitura de obras que também façam parte daquela área e de estudos recentes. Por quê? Resenhas na academia também partem desse pressuposto. São obras que tenham sido lançadas há pouco tempo e estão sendo apresentadas de forma crítica para os seus leitores, para os nossos pares na academia, para que eles conheçam esses novos materiais e possam também se posicionar sobre o assunto. Por isso é importante que nós conheçamos tanto o objeto da resenha, a obra, o autor da obra que está sendo resenhada e também o autor da resenha. Para vocês fazerem, então, essa rememoração do que era resenha até então no ensino médio, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro de resenha de filmes, como eu acabei de mencionar, presentes nos jornais. O segundo, essa aqui é uma resenha de uma obra literária que está presente numa revista de literatura, 451, e essa aqui, uma resenha de um seriado, que também é muito comum hoje em dia nós encontrarmos resenhas por meio de vídeos em canais como YouTube, Vimeo, assim por diante. Esse tipo de resenha não deixa de ter o seu valor. A diferença que nós vamos ver agora para as resenhas dentro da academia é justamente o estilo dessas resenhas, né? O modelo em vídeo, ele não existe para a academia. Nós temos as resenhas escritas e publicadas em periódicos acadêmicos, revistas científicas, ok? Para vocês perceberem, eu selecionei aqui algumas resenhas que foram disponibilizadas pelo próprio autor, nesse caso. Aqui, outras que estão dentro do periódico e mesmo uma imagem capturada do periódico, de como elas aparecem no periódico. Vocês podem observar que esses textos trazem a palavra resenha e o título da obra resenhada. Isso porque, para não confundir o leitor, se ele está lendo uma resenha sobre a obra ou se ele está lendo um artigo que está disponibilizado ali. Tá? Percebam que isso é muito importante, essas informações que vocês estão aprendendo durante o nosso curso também sobre como documentar os textos acadêmicos com base nas normas da BNT, essas informações fazem parte da estrutura da resenha. E na academia também, em geral, nós temos 2 tipos de resenha, as descritivas e as crítico-descritivas. A primeira, as descritivas, elas são menos usuais, mas elas aparecem também, que são aquelas que apenas apresentam as obras de forma a que o autor da resenha não se posicione criticamente, não pondere sobre aquela obra que está sendo apresentada, tomando uma posição não só mencionando se a obra é boa ou ruim, mas sim colocando ela perante as demais da linha metodológica, temática, comparando com as demais da área. Essas são menos comuns porque justamente as resenhas auxiliam os demais pesquisadores da área a se posicionarem para decidir se vão ou não acrescentar aquela leitura no seu cotidiano. Por isso, as mais comuns são as resenhas crítico-descritivas, que trazem o posicionamento do autor sobre a obra. E esse posicionamento, como vocês já devem imaginar, não é feito com base no eu acho bom, eu acho ruim. Para que um autor consiga fazer ponderações sobre a obra analisada, ele precisa, sim, sempre ter um parâmetro de comparação. Por isso, as estruturas das resenhas costumam apresentar ali no corpo do texto tanto
a síntese da obra, para que nós conheçamos a obra que está sendo resenhada, como também alguns levantamentos de outras obras do tema. Então, vamos conhecer um pouquinho da estrutura de uma resenha. Para a academia, e aqui eu estou pensando tanto na resenha descritiva, quanto na resenha crítico-descritiva. A diferença, ela apareceria mais na forma com que os posicionamentos do autor são colocados aqui no corpo do texto. Então, pensando na resenha descritiva, esse posicionamento não apareceria aqui. Mas a estrutura ainda assim continuaria a mesma. Pré-textual, nós temos aqui as referências segundo a norma da ABNT, da obra que está sendo resenhada. Aqui, a palavra resenha, como vocês podem ver no slide anterior, como vocês puderam ver, a palavra resenha aparece em praticamente todos os títulos. E mais um título à escolha. Às vezes o autor prefere colocar o título da obra ou outras ponderações, às vezes o próprio posicionamento crítico já ali antecipando para o leitor algo que vai deixá-lo curioso, do gênero, uma estratégia de leitura. Aqui na sequência, então, o autor coloca o nome dele, a resenha pode sim ser feita por mais de um autor, e as informações, novamente, são colocadas de filiação acadêmica do autor ou dos autores, na sequência, entre parênteses, ou como nota de rodapé, aqui a complementação ao final. Passando agora para a parte textual, vejam, uma resenha, ela é um texto único, coeso, ela não aparece como num trabalho científico, essas seções das divisões. Então, quando vocês forem escrever as resenhas de vocês, tenham isso em mente. É um texto único, o leitor precisa se sentir preso na leitura do começo ao fim, ele não pode ver essas separações. Por isso, eu tomei cuidado de aqui mencionar que o texto precisa ter, sim, as ideias de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso significa que ele vai ter uma apresentação para o leitor, vai ali discorrer sobre umas ideias e vai fechar com os argumentos e vai ter essa conclusão, essa finalização, mas sem dividir em partes, sem dividir em seções, ok? E essas etapas, elas não são uma estrutura rígida, como as demais estruturas que estão sendo apresentadas nesse curso, são sempre modos relativamente estáveis que nós vemos nas resenhas como um geral, mas nada impede que os autores mudem um aspecto ou outro. Então, o que nós vemos? A introdução geralmente apresenta para o leitor a obra, faz aquela síntese geral, o autor da obra, situa ali, apresentando brevemente o currículo, e localiza, às vezes, temporalmente, isso também é bacana, porque nós podemos encontrar, quando fazemos uma pesquisa na internet, facilmente resenhas que datam da década de 90 do século passado. E isso conta muito porque essa obra pode já ter sido revista, lançadas novas edições, e alguma ponderação que foi feita ali sobre um problema, uma crítica, já pode ter sido corrigida. Vocês precisam ficar atentos a isso. Outro ponto. O desenvolvimento da obra, ele valoriza alguns aspectos em especial. Por exemplo, se a obra resenhada traz uma coletânea de artigos, é normal que os autores falem um pouco sobre esses artigos ou se detenham em um outro em especial. Se a obra resenhada é uma obra narrativa, é normal que também seja feita a síntese da história, sejam apresentados os personagens e se detenham em um ou outro que tenham mais destaque. Nesse final, nessa conclusão, mas não apenas ali, às vezes no próprio desenvolvimento, o autor vai trazendo comentários de outras obras, outros autores que também se posicionam em relação àquele tema, à teoria discutida, e vai fazendo as suas colocações, ok?
A questão do ponto de vista do autor sobre a obra resenhada, ela pode, então, aparecer durante o texto ou mais ao final. E, se o autor da resenha se sentir na necessidade de trazer outras obras, de mencionar, de citar, para conseguir fazer o seu argumento, no final, ele precisa também fazer as referências. Então, pessoal, para concluirmos o nosso raciocínio, as resenhas são ótimos veículos para nós conhecermos outras obras e decidirmos, então, escolhermos por novas leituras. Nós subestimamos o poder da resenha e elas podem ser muito exploradas, principalmente em relação ao tempo nosso durante o período de estudo, que é tão escasso. E se você for fazer uma resenha, se você for o autor, tenha em vista que é necessário ter muito conhecimento para tomar uma posição, para julgar, né, em algum momento, fazer ponderações sobre a obra resenhada, tá? É necessário que sejam recuperados conhecimentos, às vezes não textualmente, mas que você tenha em vista algumas teorias, conhecimentos gerais da área, para poder, sim, ser, inclusive, justo com o autor que você está analisando. Ok? Muito obrigada por assistirem e nos vemos numa próxima aula.